Jesus provoca impressão por seu modo de agir e de se relacionar com os pobres e pecadores. Mais que sacrifícios e condenações, Deus quer misericórdia. Vamos ficar de pé para acompanhar a procissão de entrada dos coroinhas, pajes, ministros, leitores, padrinhos. E hoje, quem vai presidir a missa, para nós é o Padre Nilo, e que todos se sintam na casa do Pai. E nesta noite, quando nós celebramos é uma novena, em honra de São Pedro Apóstolo. E eu estou aqui porque o Padre Bantu pediu
eu viesse, né? Eu disse para ele, só se você for nos substituir lá em Tubarão, então fizemos uma troca. Então, é uma alegria muito grande estar aqui na presença aqui dos acólitos, ministros, proclamadores da palavra, pessoal do apostolado da oração. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, depois os festeiros, os padrinhos, madrinhas, os pajens, e cada um de nós, diante de Deus, temos a mesma dignidade, igual importância, que nós queremos celebrar, abrindo a mente, o coração, a vida, para que, a exemplo de São Pedro, nós hoje sejamos aqueles e aquelas que acolhemos a palavra de Deus e depois nós vamos testemunhá-la. Isso que é mais importante. Não só que a palavra entre pelas orelhas, mas tem que chegar aos ouvidos da fé, à interioridade da pessoa. Então iniciamos com fé e amor, cantando em nome do Pai. Em nome do Pai. Que motivou São Pedro a se converter para ser uma grande testemunha na nossa igreja. Sim, o amor do céu e nosso Pai, rica misericórdia, porque Jesus veio para mostrar como na nossa humanidade Deus amaria. E Jesus o mostrou. E a ação do Espírito Santo que nos lembra hoje, Cristo, o caminho, verdade e vida, que se Deus Trindade e comunhão, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora no ato penitencial podemos fechar um pouquinho os olhos e nos perguntar: eu de fato sou uma pessoa que olho Jesus como caminho, verdade e vida? Eu leio a Bíblia? Se alguém não lê a Bíblia, é sinal que não conhece Jesus. E São Pedro, a vida dele é exemplo para mim de coragem depois da conversão. Eu sou uma pessoa de testemunho aqui nesta paróquia em Cabeçudas. A seguir cantando, peçamos perdão. Jesus
misericórdia, para que, chegando a mim e a nossa vez de morrer, como hoje recebemos por várias intenções, um dia chegará a minha vez de partir deste mundo. Na bondade e misericórdia de Deus, sejamos chamadas e chamados à vida eterna. Amém. É tempo de festa, é dia dessa grande criatura, São Pedro, que é filho de Deus, criatura de Deus. Alegremos-nos e cantemos o glória. Ó Deus, que pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz de vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A palavra de Deus é dura com os que exploram os pobres e tiram proveito dos necessitados. Ao mesmo tempo, é remédio aos doentes e consolo aos pecadores. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes, e causais a prostração aos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, aumentar os pesos e adulterar as balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as criaturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, comum por um filho único, e o final deste dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não encontrarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta será: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Todos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e
e de todo o coração procura Deus, todos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei, todos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões, todos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos, O todos. homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Como anseio pelos vossos mandamentos, dai minha vida ao Senhor, porque sois justo. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos, O todos. homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. De pé, para São Fernandinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. E quando Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Minhas irmãs e meus irmãos, é para nós hoje e será para sempre palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Queridos irmãos e irmãs, aqui nessa paróquia dedicada a São Pedro Apóstolo, nós queremos rezar hoje, nesta noite. O mais importante não é a festa externa, se a igreja está bem preparada, se tem fogos, se tem comes e bebes. Tudo isso é a coisa mais secundária na vida. O mais importante é que nessa hora nós sejamos ouvidos, não só orelha, ouvidos, para colhermos aquilo que há 2000 anos atrás Pedro
Primeiro Simão, ele acolheu, depois da confirmação com o Espírito Santo, ele saiu a testemunhar Jesus. Deus também nessa noite, Ele não está precisando da nossa liturgia. Deus não melhora nem piora se eu incenso a sua palavra, se eu canto bonito, se eu rezo muito, digo muitas palavras. Isso não é o mais importante. Deus sempre é de infinita misericórdia, infinito amor. Agora que cabe a nós, sim, é nós acolhermos o testemunho de Jesus. Mas para isso eu preciso conhecê-lo. Há pouco eu dizia no ato penitencial que nós, se não conhecemos, não lemos a Bíblia Sagrada, nós não saberemos nem rezar, porque aí nós vamos ser egoístas, talvez muitas vezes, nós vamos pedir aquilo que eu quero, e não aquilo que é importante. Às vezes nossas liturgias são muito barulhentas, como se Deus precisasse do nosso barulho. Nós precisamos de mais silêncio para permitir que Deus fale para nós, e essa palavra seja acolhida dentro de nós. Nós sejamos humildes, nós dobremos os joelhos, não da carne, mas os joelhos da fé, para dizer: quem sou eu? Eu sou criatura, Deus que é mais importante, Jesus é mais importante, os santos e santas são importantes para que eles motivem também hoje a minha opção de vida. Então hoje, com essa festa aqui, essa novena, a missa novena, é de nós perguntarmos: em que eu estou me santificando mais a partir do exemplo de Pedro? Quantas vezes eu estive assim ocupado a ler os evangelhos e perceber o testemunho de Pedro, para dizer como ele viveu no seu tempo, foi corajoso, e no ano 64 lá em Roma, morreu mártir, pregado numa cruz de cabeça para baixo. Em que eu o imito? Ou em que o seu testemunho, ele de fato dignifica a minha vida de padre, a minha vida de qualquer um de nós que estamos aqui? Isso que é importante. Quando nós, a igreja, põe muitos santos lá na nossa frente, não é diante delas ou das imagens nós fazemos fila, pedimos graças, mas é acima de tudo também conhecer a vida do santo, da santa, para depois nós descobrirmos como hoje eu sou chamado a viver a mesma santidade. Para que em cabeçudas, diríamos assim, eu ser uma resposta de fé pelo meu testemunho de vida para as pessoas, a começar dentro de casa, o marido, a esposa. Como é que vive o amor, a generosidade, um para com o outro, os pais para com os filhos, os irmãos entre si, nós com a nossa vizinhança? Como é que nós abrimos os olhos aqui em cabeçudas para perceber onde é que estão os problemas, que nós hoje somos chamados a arregaçar as mangas e poder resolvê-los? Isso que é sumamente importante. Olhemos as leituras de hoje, quando nós vimos o profeta Amós. Que profeta corajoso, mais ou menos 600 para 700 anos antes da vinda de Jesus, antes de o povo ser levado escravo lá para a Babilônia, ele alertava desde o rei até a pessoa talvez menos importante do reino, e ele dizia: ouvi isto, vós que maltratais os humildes. Ele dizia para as autoridades de então, e teve coragem de dizê-lo. Depois ele foi perseguido, mas ele percebe e abriu os olhos. Talvez hoje nós sejamos também chamados a abrir os olhos. Nós hoje perdemos, uma partida de futebol na Copa do Mundo, mas a Globo certamente está fazendo muito a nossa cabeça para nos alienar, e lá no Congresso, no Senado, não sei onde, as trapaceiras continuam acontecendo. Quanto mais alienados, melhor. Quanto mais pão e circo, o povo fica se divertindo, e aí os filhos das trevas trabalham. E como trabalham? São, como diz Jesus, muito mais inteligentes do que os filhos da luz. Então o profeta Amós, ele puxa a orelha das lideranças de então. Quando, veja que coisa triste, quando passará a lua nova para vendermos bem a nossa mercadoria? O que era a lua nova? É na baixa estação, quando não tem produto, como nesses dias quando deu aquele parão dos nossos motoristas caminhoneiros, e aí nos supermercados, não sei aonde, começaram a subir os preços.
já tinha corrupção nessa época, 600, 700 anos antes de Jesus. E o sábado era o dia do Senhor, o dia de Javé. E o que faziam as lideranças que se diziam religiosas, judeus importantes, cumpridores do legalismo da religião judaica? E o sábado, para nós darmos pronta saída nosso trigo, fazer negócios em dia de sábado, diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças. Quanta corrupção já havia lá no Antigo Testamento. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para vender, por havendo o refúgio do trigo. Que tristeza! Aí o profeta Amós estava atento, como Pedro no seu tempo. Aí continua a leitura: acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. É mais ou menos quando veio o império da Babilônia e veio e destruiu tudo. Destruiu aquela igreja linda do templo construído pelo Salomão. E o povo judeu não pôde mais oferecer sacrifícios. Amós tinha, em nome de Deus, alertado: olha, os nossos desmandos vai fazer com que Deus venha e faça justiça, se nós não descobrirmos o caminho de Deus. E assim segue. Depois, o evangelho de hoje. Nós estamos lendo São Mateus, já durante a semana. E nesses dias acabamos de ler o capítulo 5º, 6º e 7º do grande Sermão da Montanha. Aí no começo do capítulo 8 dizia: depois de 3 capítulos, Jesus sobre a montanha, os discípulos ao redor, para aprenderem. Praticamente os 5, 6 e os 7 capítulos de São Mateus é um resumo de toda a Bíblia. Agora Jesus desceu, aí ele começa a entrar, diríamos assim, tudo quanto é beco, em tudo quanto é povoadozinho. É mais ou menos aquilo que vai acontecer. Nós estamos no tempo das santas missões populares, e tem muita gente que só gosta de ser visitado, não gosta de visitar ninguém. E como às vezes está difícil de conseguirmos missionários e missionárias, sentarmos aos pés de Jesus como Pedro e aprendermos dele, para depois nós sermos testemunhas. Jesus desceu e começa a entrar em tudo quanto é beco, para ver os problemas do povo, ouvir o grito do necessitado. Aí o Evangelho já nos diz: Jesus não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Tinha esse Mateus, que era um cobrador de impostos. Quem de nós gosta de pagar imposto? Ainda se paga imposto, e muito imposto, e nada funciona. A saúde não funciona, né? A segurança não funciona, boa alimentação não funciona, nada funciona direito. O nosso imposto vai para a corrupção. Como é que Deus pode estar de acordo com isso? E Jesus, entre eles, justamente foi convidar um tal de Mateus, que era o chefão dos que cobravam os impostos, é tido como uma pessoa impura. E ele disse: Mateus, vem cá, eu preciso de ti. Ele prontamente deixou. E aqueles da igreja, os fariseus, saduceus, que deviam ser os santos, mas não o eram, começaram a criticar: mas como é que Jesus vai na casa de um pecador, de um impuro? Ele vai comer com eles. Lá se reuniu toda a corja de bandidos. Mas um belo dia, de Jesus, numa outra passagem: as prostitutas e os pecadores vos precederão no céu. Desse Mateus e de seus comparsas houve mudança de vida. É isso que é importante. E esse Mateus então deixou de ser cobrador, e ele era ali temido pelos judeus, porque ele estava a serviço do Império Romano. E agora Jesus o convida para ser um dos 12. Ele era uma liderança certamente muito forte. Então hoje, a exemplo de Amós no Antigo Testamento, a exemplo de Mateus no Novo Testamento, e aquele pessoal que estava numa dimensão de pecado se converteram, é a nossa vez. Por isso eu volto a perguntar de novo para mim, Padre Nilo, para cada um de nós que estamos aqui: somos o apostolado da oração, botamos uma fita. A fita não vai levar ninguém para o céu se o símbolo da fita não significar que eu quero amar mais, lembrar mais o amor de Jesus dentro de casa, na comunidade, no trabalho, onde eu estiver.
Nada adianta eu ser padrinho, ser festeiro, ser pajem, e vocês, gurizada, têm direito de ter de nós adultos o bom exemplo para vocês se encaminharem no caminho reto de Deus. Assim também vocês são acólitos, têm o direito, as crianças têm o direito de ter o nosso bom exemplo. Então hoje, nessa festa de São Pedro, nesse tempo, é uma pergunta para nós: como é que eu estou aprendendo com ele? No começo ele queria ensinar o Pai Nosso para Jesus. Quando Jesus disse, olha, ele viria para Jerusalém, e esse corredor central da igreja, quando o padre, a procissão de entrada entram, é para nós nos aproximarmos do altar, e sobre o altar nós atualizamos a paixão, a Páscoa de Jesus. E quando Jesus diz, olha, eu vou para Jerusalém, vou morrer, Pedro o que vai dizer? Jesus, se tu vais para lá, muda de ideia, pega o caminho, te esconde por aí. E o que Jesus diz para ele? Não perdeu tempo, sai da minha frente, ou como diz a tradução da Vulgata em latim, vá de retro, isto é, vai para trás de mim e aprenda novamente a ser discípulo. Claro, ele vai aprender depois em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Até na hora da condenação, ele negou Jesus 3 vezes. Mas o importante não é ter sido errado no passado, mas é quando chegou a hora da graça, eu me converter. Então também para mim, Padre Nilo, cada um de nós que estamos aqui na igreja, nesta noite, como é que nesse tempo precioso eu estou me convertendo? E conversão é vida nova, é vida querida, é vida de boas ações. De vez em quando eu pergunto lá para os noivos, hoje de manhã eu perguntava para as crianças de primeira comunhão, para os crismandos, na hora da confissão, você tem fé? Aí a pessoa diz, ah, seu padre, eu tenho muita fé. Mas como é que você mostra que tem fé? Ah, porque eu aceito Deus aqui na minha cabeça. Ah, porque eu vou à igreja. Ah, porque eu leio a Bíblia. Ah, porque eu rezo, eu faço novenas. E isso não significa ter fé. Um dos discípulos que estava com Jesus, ele escreve, fé sem obras é morta. Eu preciso da missa, preciso me comprometer com a comunidade, eu preciso rezar a Bíblia, lê-la, para que eu saiba como é que Deus quer que eu deva viver. E ao sair do momento de oração, eu tenho que sair melhor, mas é no mundo onde estão os problemas. Como Jesus reza pelos 11, no capítulo 17 de São João, Pai, eu rezo por eles. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. E para São João, claro, o mundo é o lugar do pecado, é a coisa errada. Eu rezo por eles, que não os tires do mundo, mas os preserves do mal. Isso que Deus está pedindo de nós. É chegada a hora de eu mostrar a minha fé com boas obras. E como Pedro foi um grande apóstolo, foi catequista, primeiro catequista da igreja, escreveu cartas tão lindas. Como seria bom cada dia nós retomarmos essas cartas e nós aprendermos com ele e colocá-las em prática. Então sim, nós estamos no caminho da vida. Então sim, a nossa vida é como essa procissão de entrada que entra na igreja, aproximar-se do altar e ali celebrar o meu compromisso com Jesus. E na hora da comunhão, quando eu venho, é para eu dizer para Jesus, olha Jesus, estou te recebendo, estou te comungando, estou participando da tua refeição, para que a minha vida seja semelhante quanto foi a tua. Tu deste bom exemplo e tu precisastes de mim, queres precisar de mim. Quando subiste aos céus, tu dissestes, ide por todo mundo fazer discípulos. Deus quer precisar de nós, mas no bom comportamento, no testemunho de caridade, sejamos pessoas misericordiosas, que incluamos os pobres, os necessitados, que nós lutemos por isso, mas não que eu fique na minha vida, eu não faço mal para ninguém, desde que ninguém faça mal para mim. Isso é estar de braços cruzados? Isso é ser uma árvore que é chamada a dar frutos e não tem fruto? Ou tem 2, 3? Cada fruto é como se fosse uma boa obra. É uma árvore completa. Não basta ser apenas uma árvore, mas é preciso que ela produza. Então que Deus nessa noite, Ele nos ajude a que a gente seja humilde diante dEle. Aquelas denúncias de Amós, as denúncias de Jesus no seu tempo, seja também como eu olho a minha realidade aqui na Cabeçuda ou nessa paróquia, e aqui eu quero viver aquilo que Pedro deu testemunho, e ele deu porque acreditou em Jesus, se converteu para Jesus. Então você pode fechar um pouquinho os olhos e você vai fazer uma pequena conversa no silêncio com Jesus. Vai dizer, olha Jesus,
eu quero viver assim, assim, assim. Pedro, tu me ajude. Como tu viveste no teu tempo depois da conversão, fosse tão querido até a morte, eu também, se necessário, quero viver assim. Viver para servir, para amar, para fazer o bem. Cada um faça esta pequena olhada para a sua vida e perceba onde eu ainda posso ser melhor do que eu já sou. Que nos coloquemos em pé e vamos apresentar a Deus as nossas preces. E sempre vamos responder: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Fazei, Senhor, que a Igreja seja sempre misericordiosa, segundo o vosso coração. Senhor, vinde em nosso auxílio. Favorecei que os ministros ordenados que vivem o seu trabalho pastoral com dificuldade e na solidão se sintam ajudados e confortados pela amizade convosco e com os irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Livrai nossa sociedade da indiferença, da ganância e da corrupção, que produzem miséria e prostram os pobres. Senhor, vinde em nosso auxílio. Ensinai os cristãos a resgatar a dignidade de quem se encontra ferido pela violência e pela injustiça social. Senhor, vinde em nosso auxílio. Ajudai-nos a evitar as muitas formas de preconceito que provocam a exclusão das pessoas. Senhor, vinde em nosso auxílio. E São Pedro, derrame bênção a todos os organizadores dessa festa e muita fé a todas as comunidades que por aqui passaram. Senhor, vinde em nosso auxílio. Vamos também rezar. O mundo inteiro está comovido. Lá na Tailândia, aqueles jovens adolescentes presos lá naquela gruta, e o desespero, vai dar uma chuva e pode alagar tudo, eles poderão morrer se não houver urgência e capacidade de solucionar os problemas. Por eles e por todos aqueles que vivem uma situação difícil na sua vida, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor querido Pai, suas preces que aqui desde essa igreja dedicada ao teu filho São Pedro, nós nessa noite colocamos em vossas mãos, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Somos, deixamos aqui.
gesto de amor, nós cantávamos: aqui está a Eucaristia. É o gesto da suprema entrega de Deus em Cristo por nós. Dizendo nesta hora que Deus acolhe o nosso pão, nosso vinho, e o nosso desejo de querermos ser melhores pelo exemplo de São Pedro, porque Deus quer o nosso bem, quer nos salvar, porque Deus é Pai e é todo-poderoso. Receba, Senhor. Vós vamos estar em Cristo, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. E que assim seja. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dá-nos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós vos concedeis em dom de vos louvar, e eles nada acrescentam ao que já sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por esta razão, os anjos dos céus, mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Se na verdade, ó Pai, só vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, esse pão e esse vinho, derramando sobre ele esses dons a força do vosso Espírito Santo, para que nesta noite aqui em Cabeçudo se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e o Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Naquela hora derradeira da vida de Jesus, Ele celebrou por decisão dele a vida para que nós tivéssemos vida. Pedro estava entre os 12. Naquela ceia, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o alto, agradeceu, partiu o pão, e do mesmo pão partido deu um pedaço a cada um deles, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, já no final daquela ceia, Jesus tomou um cálice com vinho em suas mãos, de novo agradeceu, e passou a cada um deles, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E Jesus disse também: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. É um mandamento. Hoje é a nossa vez de fazer o que no seu tempo São Pedro fez, o que Jesus antes já tinha feito. Acolhamos-lo entre nós. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Seu querido Pai, nós aqui nessa igreja paroquial em Cabeçudas, celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e todos aqui vos agradecemos, porque nesta noite nos tornaste dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Nós todos aqui nesta igreja, noite de festa, vos suplicamos que hoje, participando da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, sob a ação do Espírito Santo, formemos entre nós uma comunidade de irmãos e irmãs, tão unida, tão solidária, como se fôssemos um só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Celebramos o Pai da nossa igreja, da qual a nossa paróquia faz parte, que ela cresça no mundo inteiro, porque ali está presente, na caridade, com o nosso Papa Francisco, tão ocupado pela inclusão dos pobres, um caminho de fraternidade. Em nossa diocese, com o nosso Bispo João Francisco, e com todos os ministros batizados, servidores do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, além das intenções por falecidos colocadas no início. Rezemos por tantos outros que hoje morreram de fome, de injustiça, nas guerras, pela violência. São meus irmãos, minhas irmãs. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós aqui em Cabeçudas vos pedimos, tenha piedade de todos nós, e dai-nos também, quando chegar a minha vez de morrer, ninguém sabe quando, podermos participar da vida eterna nos céus, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, da Igreja, com os santos apóstolos, com São Pedro, e com todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Ao final, vocês digam amém, bem forte, para lembrar: eu acolho a salvação que é o próprio Jesus para mim, que Pedro aceitou. Ele estava presente na instituição da Eucaristia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E agora rezemos o Pai Nosso. O Pai Nosso não pode ser apenas dizer as palavras, mas o Pai Nosso reclama vida. Se o Pai é nosso, o pão tem que ser nosso. Por que ele está amontoado na mão de tão poucos e muitos passam necessidades? Existe uma injustiça, precisa profetas como Amós, como os apóstolos no seu tempo, como Jesus, que os ensinou a dar testemunho. Vamos erguer as mãos e com Jesus, que está aqui no sacramento da Eucaristia, rezar essa oração tão desafiadora para nós, rezando: Pai Nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seu querido Pai, nós que rezamos aqui em Cabeçudas esta noite, a festa do teu filho Pedro, nós te pedimos, livrai-nos dos nossos males. E às vezes também, quando
Temos belas liturgias, mas não temos a caridade, o amor aos pobres, aos necessitados. Senhor, nós queremos ser melhores. A exemplo de Pedro, temos mais práticas de vida cristã, solidária, e assim todos aguardarmos pela segunda vinda na glória, pelo Cristo, que é nosso único Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus, hoje e sempre, esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Você fecha um pouquinho os olhos, e aí você vai mandar a paz para pessoas que você conhece, que moram perto, com quem você esbarra, que tem necessidades, para que você seja uma pessoa caridosa, em nome de Jesus, motivado pelo exemplo de Pedro, para ir ao encontro dessas pessoas. Recolhemos Jesus como Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Jesus, sim, dai-nos a tua paz é a tua vida, até a tua morte de cruz, e a tua paz, o teu shalom por mim, por nós, para que nós nos salvássemos. Dai que agora te receber na comunhão, que receba como Cristo o Senhor, Cordeiro de Deus, aquele que tiras o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o Cristo a todos nós nos conduza à vida eterna. Amém.
Oferecer a Jesus essa visita que Ele nos faz. Cantávamos agora: na praia eu vou deixar o meu barco e vou embarcar no barco de Jesus, custe que custar, como para nós custou, como para Pedro custou. Que eu diga para Jesus: Jesus, olha, eu quero ser mais parecido contigo. Como Pedro, eu quero ser hoje discípulo teu, nesta paróquia em Cabeçudas, nas suas comunidades, onde eu resido. Podes contar comigo, que eu faça essa oração de agradecimento. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmite uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos, a exemplo de Pedro, produzir frutos que permaneçam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tem agora a bênção das lembrancinhas também, ou não? Daqui para frente eu já não sei mais como é que é. Pode ser a bênção, depois aí no final do agradecimento. Não, mas as lembrancinhas não são bênçãos, não são abençoadas. Aí o padre passa pelos corredores para abençoar. Tá? Então nós podemos cantar um canto nessa bênção final e vocês levantem as lembranças que estiverem, mas mesmo qualquer pessoa que esteja aqui na igreja esteja pedindo alguma coisa por intercessão de São Pedro. O que é a água da bênção? Primeiro, lembra a purificação, lembra o batismo, e de nós saia tudo aquilo que é contra testemunho, que é mau exemplo, que é pecado. E ela é vida para lembrar: eu quero acolher essa vida que eu recebi no batismo, mesmo que venha um batismo de sangue depois, como veio para Pedro, como veio para nós. Eu quero me converter mais nesta festa, a viver mais a caridade, a força de Deus, o testemunho de Deus em Cristo. Então cantemos enquanto nós abençoamos. Mas
dia, dois teólogos discutindo a propósito da canonização do Dom Helder Câmara, um grande bispo que lutou muito por esse Brasil, e ele sempre dizia: olha, quando eu dou pão para os pobres, todos me chamam de santo. Agora, quando eu pergunto por que nós temos pobres, daí eles me chamam de comunista, eu não posso mais falar. Que tristeza. Dou pão, sou santo. Pergunto pela pobreza, aí sou comunista. Aí um era falou: sim, eu sou a favor que canonizem ele. Aí nós vamos fazer uma imagem, vamos colocar na frente, e aí a pessoa vai fazer fila para pedir graças para ele. Aí o outro dizia assim: eu não gostaria que ele fosse canonizado, que santo no céu ele já está. Pois justamente por isso o pessoal vai fazer fila, vai pedir graças, e ninguém se pergunta como ele viveu, como ele deu testemunho, como ele lutou pelos pobres. E ele na CNBB, quando fez 80 anos, eu estava presente com os bispos do Brasil. Ele dizia assim: o Brasil tem tantos milhões de analfabetos, tantos milhões de desempregados, tantos milhões sem casa, sem teto. Aí ele dizia, concluindo: mas quanto maiores os desafios que nós temos, mais apaixonante é a tarefa. Ele sorria ao dizer isso. Era um homem de esperança. Que ele também é exemplo de Pedro, motive a nossa vida para uma prática, e não apenas uma intercessão, mas uma prática, que a vida dele também motive a minha vida. Então eu agradeço as referências que foram feitas à minha pessoa, que vocês continuem tendo uma festa muito bonita nesta noite. Se por acaso depois não encontrar o Padre Bando, vocês deixem um abraço e vamos continuar. Deus precisa da nossa paróquia, das nossas comunidades. Peço perdão por não ter citado como o coordenador de festa citou. Eu não sabia bem quais comunidades estariam presentes hoje participando da liturgia. Mas agradecemos todos e todas que aqui participaram, cada um de vocês. Então coloquemos-nos de pé para receber a bênção final. O Senhor esteja com vocês. Pelos méritos de Maria, Mãe de Jesus, de Pedro, que deu tanto testemunho, morrendo também na cruz, a exemplo do Mestre Jesus, pelos méritos dos demais apóstolos, santos e santas, hoje nesta noite abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Jesus e Maria e Pedro nos acompanhem sempre. Graças a Deus.